O apartheid foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelo sucessivo governo do Partido Nacional da África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cercados pelo governo formado pela minoria branca. A segregação racial na África do Sul teve início ainda no período colonial, mas o apartheid foi introduzido como política oficial após as eleições gerais de 1948. A nova legislação dividia os habitantes em grupos raciais, negros, brancos, de cor e indianos, segregando as áreas residenciais muitas vezes através de remoções forçadas. A partir de finais da década de 1970, os negros foram privados de sua cidadania, tornando-se legalmente cidadãos de uma das 10 pátrias tribais autônomas, chamadas de Bantustões. Nessa altura, o governo já havia segregado a saúde, a educação e outros serviços públicos, fornecendo aos negros serviços inferiores aos dos brancos. Nesta imagem está presente um banco feito só para os europeus brancos. Nessa foto apresenta dois bebedouros, um para os negros e da esquerda para os brancos. Nesta imagem conseguimos ver duas escadas. Uma delas foi feita para uso de europeus brancos, enquanto a outra foi feita para uso de negros e não europeus. O apartheid trouxe violência e um significativo momento de resistência interna, bem como um longo embarque comercial contra a África do Sul. Uma série de revoltas populares e protestos causaram o banimento da oposição e a detenção dos líderes anti-apartheid. Conforme a desordem se espalhava e se tornava mais violenta, as organizações estatais respondiam com o aumento da repressão e da violência. As primeiras manifestações contra o apartheid foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano, partido político, em 1912, para defender os direitos dos negros, assim como os brancos de mentalidade liberal. Na campanha do desafio de 1952, os negros deliberadamente infringiram as legislações racistas, dando margem de detenções, na expectativa de congestionar as prisões do país. No entanto, apenas 1.800 pessoas foram presas. Em 1960, então o líder Seria Albert recebeu o Prêmio Nobel da Paz como chefe de movimento de resistência pacífica no regime de apartheid. O apartheid foi implementado por lei. As restrições a seguir não eram apenas sociais, mas obrigatórias pela força da lei. Não brancos eram excluídos do governo nacional e não podiam votar, exceto inclinações para instituições segregadas que não tinham qualquer poder. Aos negros eram proibidos diversos empregos, sendo-lhes também vetado empregar brancos. Não brancos não podiam manter negócios ou práticas profissionais em quaisquer áreas designadas somente para brancos. Cada metrópole significante e praticamente todas as regiões comerciais estavam dentro dessas áreas. Os negros, sendo um contingente de 70% da população, foram excluídos de tudo, menos uma pequena proporção do país, a não ser que eles tivessem um passe, o que era impossível para a maioria conseguir. A implementação dessa política resultou num confisco de propriedade e remoções forçadas por milhares de negros. Um passe era só dado para quem tinha trabalho aprovado. As esposas e crianças tinham que ser deixadas para trás. Esse passe era emitido pelo magistério distrital, confirmando que os negros possuem aquela área apenas. Não era um passe válido e fazia o negro sujeito de prisão imediata. O julgamento era sumário de deportação da pátria. Viaturas da polícia continham o símbolo da polícia e vasculhava a área branca para enquadrar os negros ilegais. A terra conferida aos negros era tipicamente muito pobre, impossibilitada de prover recursos à população forçada a ela. As áreas de negro raramente tinham saneamento ou eletricidade. Os hospitais eram segregados, sendo os destinados a brancos capazes de fazer frente a qualquer um do mundo ocidental. A terra conferida aos negros era tipicamente muito pobre, impossibilitada de prover recursos à população forçada a ela. As áreas de negro raramente tinham saneamento ou eletricidade. Os hospitais eram segregados, sendo os destinados a brancos capazes de fazer frente a qualquer um do mundo ocidental, e os destinados a negros
comparativamente tinham séria falta de pessoal e fundos e eram de longe limitados em número. As ambulâncias eram segregadas, forçando que a raça da pessoa fosse corretamente identificada quando aquelas eram chamadas. Uma ambulância branca não levaria um negro ao hospital. Ambulâncias para negros tipicamente continham pouco ou nenhum equipamento médico. Nos anos de 1970, a educação de cada criança negra custava ao Estado apenas 1/10 de cada criança branca. A educação superior era praticamente impossível para a maioria dos negros. As poucas universidades de alta qualidade eram reservadas para brancos. Além disso, a educação provida aos negros era deliberadamente não designada para prepará-los para a universidade, e sim para os trabalhos braçais disponíveis para eles. Trens e ônibus eram segregados. Além disso, trens para branco não tinha vagões de terceira classe. Enquanto isso, trens para negros, supermente lotados, só tinha vagões de terceira classe. Ônibus de negros só paravam em paradas de negros, e ônibus para brancos só para brancos. As praias eram racialmente segregadas, com a maioria incluindo reservas para brancos. Piscina e biblioteca eram racialmente segregadas, mas praticamente não havia piscina e biblioteca para negros. Quase não havia parque, cinema, campos para esporte ou, que se quiser, amenidades, a não ser esporte públicas nem na área de negros. Os bancos de parques eram marcados apenas para europeus. Sexo interracial era proibido. Policiais negros não tinham permissão para prender brancos. Negros não tinham autorização para comprar a maioria das bebidas alcoólicas. Um negro poderia estar sujeito à pena de morte por estuprar uma branca, mas um branco que estuprasse uma negra recebia apenas uma multa, e quase sempre nem isso. Os cinemas nas áreas brancas não tinham permissão para aceitar negros. Restaurantes e hotéis não tinham permissão para aceitar negros, a não ser como funcionários. Em 10 de maio de 1994, Nelson Mandela fez o juramento como presidente da África do Sul diante de uma eufórica multidão. Dentre suas primeiras ações foi criada a Comissão Verdade e Reconciliação e reescrita a Constituição da África do Sul. Na eleição multirracial seguinte, o Congresso Nacional Africano de Mandela ganhou com margem larga, efetivamente terminando com a era do apartheid. No entanto, a era do apartheid e as desigualdades socioeconômicas que ele promoveu e sustentou podem vir a prejudicar a África do Sul por muitos anos, apesar de o nível de desigualdade do regime ser menor do que alguns países desenvolvidos da atualidade. O padrão de vida da minoria branca ainda é melhor do que o da maioria negra. Porém, após o fim da apartheid, ocorreu um aumento da pobreza entre os membros da minoria branca. Nos últimos anos, a população branca é atingida por uma onda de violência, principalmente na zona rural, onde milhares de agricultores foram mortos. Desde o fim do apartheid, mais de 1 milhão de brancos deixaram o país. Em 2008, o cidadão sul-africano Brandon Hentley pediu que o Canadá o acolhesse com status de refugiado, alegando que sofria perseguições em seu país por ser branco. A violência contra os brancos do país é tão grave que o termo genocídio é usado para descrevê-lo. Em 8 de janeiro de 2012, durante a celebração do centenário do Congresso Nacional Africano, o presidente Jacob Zuma cantou uma canção que incita a violência contra a minoria branca. Oliver